De volta com o cotidiano e agora nós vamos saber, conhecer alguns dos detalhes de um evento, uma palestra que vai acontecer nesse fim de semana. E o tema é um tema muito delicado. O tema fala sobre perdas difíceis, aquelas perdas relacionadas ao nosso dia a dia, não só necessariamente a morte, né, mas o luto e o momento em que todos nós, né, devemos ter, ou pelo menos deveríamos ter, a possibilidade de encontrar um apoio, né, e como enfrentar um momento tão delicado como esse. Por isso é um evento muito importante e que nós temos essa oportunidade de compartilhar com você. Veja. Suporte para o luto e perdas difíceis. Esse será o tema de uma palestra que será ministrada em Marília. O encontro tem a coordenação da psicóloga Edilene Nassar. Nós estamos fazendo esse suporte ao luto diante de tudo que nós temos visto, né, nos atendimentos, em lidando com as pessoas, com os conflitos, com a dor humana, né, com o sofrimento humano. Nós percebemos a necessidade de estar abordando esse assunto, trabalhando esse assunto, porque a vida, ela é feita de perdas, né? O correr da vida, o avançar da vida, ela é acompanhada das perdas. E as perdas, porque a gente não quer falar sobre perdas, sobre o luto, a gente não está preparado para isso. E quando ele acontece, a gente é pego de surpresa e não temos estrutura para isso. Então aí vem a necessidade aí que nós vimos de fazer o suporte ao luto e as perdas difíceis, que é todos os tipos de perdas, que vem acumulando, então, durante a vida, as pessoas que não conseguem lidar com as perdas, isso vai acumulando e vira depressão. Quem não lida bem com perdas, a depressão nada mais é do que perdas acumuladas e não resolvidas. Nós vamos trabalhar sobre a questão das fases do luto. São 5 fases distintas em que o enlutado, a pessoa que teve uma perda difícil, e é interessante dizer o seguinte, que o luto não acontece apenas por perda por causa da morte. Acontece também quando existe um aborto, quando existe um desemprego inesperado, quando existe um divórcio inesperado. É o luto sendo processado. O luto é o processo que vem pós-perda. Então, nós vamos trabalhar essas 5 fases e é interessante o seguinte, que se você conhece o processo pelo qual está passando ou sabe quais os passos que vêm pela frente, você tem mais facilidade em administrar a tristeza, a angústia, o choque. Então, logo após uma perda, as pessoas não sabem o que vem pela frente. Quando você sabe o que vem pela frente, e aí são as fases do luto, há uma tendência, não é que é um fato, mas há uma tendência a superar melhor. Em seguida, Copesca aborda o tema reações do luto. E depois vou falar também, na segunda palestra, sobre as reações durante o luto. Durante o luto, algumas pessoas têm reações diferentes. E não adianta tentar apenas dizer assim, erga a cabeça, continue a vida. Ou então, aquela frase tão besta que o pessoal fala, né? Para morrer basta estar vivo. É lógico que para morrer tem que estar vivo. Então, essas ideias tão simplistas de consolo, às vezes fazem com que a pessoa não reaja bem ao longo do luto ou tenha reações adversas. Então, é interessante, por exemplo, para um psicólogo, para um conselheiro cristão, para um pastor, para um padre ou para um capelão de hospital ou para os familiares saberem como lidar com a pessoa enlutada. Como lidar com a mulher que perdeu o esposo num acidente. Como lidar com o pai que perdeu um filho precocemente. Então, existem reações que vão acontecer ao longo do luto. E a família precisa estar a par disso. E também aqueles que estão mais
em volta. As palestras serão ministradas baseadas no livro Superando a Dor do Luto, do escritor Marcos Kopeska. Inscrições com direito ao livro podem ser feitas pelo fone 98149-7242 ou 14-3221-1393. O encontro será a partir das 15 horas do dia 25, no auditório Centermark, localizado à Rua Martinho Westphal, número 220, no distrito de Lácio. Queria dar uma mensagem para você de esperança, porque o luto, a perda, nós passamos por isso desde que nascemos, né? Nós devemos aprender a perder, aprender a viver com perdas e acreditar que existe sim uma esperança para viver após o luto. Quando a gente banaliza a morte, nós temos a tendência a banalizar a vida também. Eu estive em 2007 na África visitando alguns países e, devido ao caos econômico, político, social, a gente viu a banalização da morte, a ponto de vermos caixões sendo vendidos, urnas funerárias sendo vendidas nas ruas, nas beiras das estradas, por causa da tuberculose, da AIDS, por causa de tantos males que o Brasil já passou por eles e os países mais pobres estão lá. E me veio esta frase, e foi nesse tempo que eu pensei o seguinte: se você banaliza a morte, você acaba banalizando a vida. Para nós valorizarmos a vida, precisamos também entender melhor a morte. É um tema muito difícil de ser abordado, porém é necessário esse enfrentamento, né? E mais do que isso, como eles disseram muito bem, na verdade, na maioria das vezes, o nosso silêncio em relação àquele que está enfrentando o luto, o nosso silêncio é muito precioso. Né? Você estender as suas mãos e oferecer o seu ombro para que a pessoa possa chorar é o suficiente. Muitas vezes é tudo o que a pessoa precisa. Ela não precisa que você diga nada, porque nada que você disser vai ser suficiente. E ela precisa desse tempo para vivenciar o luto. A pessoa que não tem a oportunidade de vivenciar o luto, naquele primeiro momento, no impacto, ela depois certamente vai ter problemas seríssimos. Os especialistas sempre falam isso. O estresse pós-traumático, né? Toda essa dor que fica acumulada, ela depois tem que sair de alguma maneira, de qualquer forma, e muitas vezes em forma de doença física, né? Ou a depressão, mas ela estoura de alguma maneira. Então, a gente hoje, nessa sociedade, né, em que todos nós somos obrigados a sermos felizes, se você não é feliz, é como se você não estivesse pronto ou apto para viver em sociedade, muitas vezes a gente é obrigado a passar pelas dificuldades, ou pela perda, ou pelo luto, e você não tem direito de sofrer. Ficar muito tempo chorando, as pessoas não querem saber de você. Né? Ou você levanta, reage e vai à luta, ou ninguém vai ficar te consolando, não. Consola um dia, 2 no máximo. Depois, ninguém mais quer saber, porque você já se transforma no incômodo. Então, a gente tem que repensar muito isso, porque quando você não estende as mãos, ou pelo menos aceita a dor do outro e deixa ele no tempo dele para ele se recuperar, você também está se privando, né, de quando um dia você precisar, e você um dia pode precisar, você está se privando dessa mesma oportunidade. Então, se você faz isso com o outro, um dia pode acontecer com você. Ou seja, resumindo, se colocar no lugar do outro. Se fosse com você, como é que você reagiria? Maravilhoso, né, esse tema e esse evento também para o próximo sábado.